Olá, tudo bem com você? Sou a professora Melissa e hoje a gente vai continuar falando de isomeria espacial, de estereoisomeria. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isomeria óptica. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Bom, quando a gente começa a falar de isomeria espacial, a gente sabe que a isomeria espacial ela permite que você diferencie os isômeros somente olhando a fórmula espacial desses isômeros. No vídeo anterior falamos de isomeria geométrica. Se você não assistiu ainda, vale a pena assistir antes de assistir isomeria óptica. Então, a isomeria óptica é um caso de isomeria espacial que ocorre em moléculas assimétricas, ou seja, que não apresentam um plano de simetria. Todas as moléculas assimétricas são reconhecidas pela propriedade que elas têm de desviar o plano da luz polarizada. Existe um instrumento óptico chamado de polarímetro, que pode reconhecer se uma molécula é assimétrica ou não, devido à sua função de desviar o plano da luz polarizada. Então, a luz natural não tem um único plano de vibração, a luz natural se espalha por todo o ambiente. A gente consegue, através de um prisma, polarizar essa luz. E eu tenho um tubo onde eu vou colocar a minha amostra. Se essa luz polarizada passar sem sofrer desvio nenhum, então olha aqui, ó, nesse caso não ocorreu desvio da luz polarizada. Então essa molécula não é assimétrica, ela não foi capaz de desviar a luz polarizada, ela não apresenta isomeria óptica. A luz polarizada está vindo com um único plano de vibração. Entrou em contato com a nossa amostra e desviou o plano da luz polarizada para a direita. A gente tem um isômero chamado de destrógiro. Se a luz for desviada para a esquerda, a gente tem o isômero L de levógiro. Então, a gente só vai saber se o isômero é destrógiro ou levógero se eu conseguir analisar para onde a luz foi desviada. Se eu tiver um polarímetro que permita eu visualizar se a luz vai ser desviada para a direita ou para a esquerda. No entanto, pela molécula, eu consigo saber se ela apresenta ou não os isômeros D ou L. A isomeria óptica, como eu falei, é um caso de isomeria espacial em que ocorre só com moléculas assimétricas. Quando que uma molécula vai ser assimétrica? Quando ela tiver o que a gente chama de carbono assimétrico. Também conhecido como carbono quiral. Carbono assimétrico ou carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Eu tenho aqui A, que obrigatoriamente é diferente de B, que obrigatoriamente é diferente de D e que obrigatoriamente é diferente de E. Quando acontecer isso, de eu ter um carbono com 4 ligantes diferentes, eu represento por um asterisco, eu chamo esse carbono de carbono quiral, carbono assimétrico, carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver essa molécula aqui, ó, C dupla O, OH, aqui, COH, aqui H, e aqui um CH3. Tem
Tem carbono quiral nessa molécula? Tem carbono assimétrico? Carbono quiral, carbono assimétrico, é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, vamos procurar um carbono quiral, vamos procurar um carbono assimétrico. Esse primeiro carbono tem uma dupla ligação, então ele não tem 4 ligantes. Tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, vale para carbonos saturados. Esse carbono aqui, será que ele é quiral? Será que ele é assimétrico? É sim. Quais são os ligantes? Olha aqui. Carboxila C-OH é diferente desse hidrogênio, que é diferente desse metil, desse CH3, que é diferente desse OH. Então, ele tem 4 ligantes diferentes. Cuidado para não olhar só aqui, ó, carbono e carbono. Você considera tudo que está ligado, tá? Então, esse carbono é um carbono quiral, é um carbono assimétrico. Por exemplo, esse daqui é esse daqui. Vamos ver se dá para ver direitinho essa nossa molécula. Ó, CH3, CHOH, e aqui a carboxila, C-OH. Se esse isômero for o isômero D, tá? Eu não sei se ele é o D ou se é o L. Vou colocar essa substância aqui, e eu percebi que a luz passou por essa substância e a luz foi desviada para a direita. Então, vamos supor que esse isômero seja o isômero D. Esse daqui vai ser o isômero L. Tenta perceber a relação entre os dois. Você consegue perceber alguma coisa aqui? CH3, CH3. C ligado com H, C ligado com H. OH, OH e aqui a carboxila. Você percebe que é como se eu tivesse colocado aqui no meio um espelho que um funciona como imagem do outro no espelho? Se esse é o isômero D, esse é o isômero L. Se esse daqui é o D, esse daqui é o L. A gente só vai saber usando lá o nosso polarímetro, tá? O que eu consigo perceber é o seguinte: se esse daqui é um dos isômeros, o outro isômero é como se eu tivesse um espelho colocado aqui no meio. Como é que vai ficar o nosso isômero? Fica assim, ó. C-OH, aqui COH, para esse lado H. E aqui o CH3, certo? Eles são chamados de enantiômeros. Enantiômeros, tá? É a imagem um do outro no espelho. Se um é capaz de desviar a luz para a direita, o outro é capaz de desviar a luz para a esquerda, tá? Então, vamos supor que esse daqui seja o ácido lático D, esse daqui vai ser o ácido lático L, tá? Um funciona como imagem do outro no espelho, assim como a mão direita é a imagem da mão esquerda, certo? Bom, a gente consegue determinar o número de isômeros ópticos que uma molécula tem, pelo número de carbonos quirais, pelo número de carbonos assimétricos. Então, por exemplo, se eu tiver um único carbono quiral, um único carbono assimétrico, ele vai ser capaz de desviar a luz ou para a direita ou para a esquerda. Sei lá, 30 graus para a direita ou 30 graus para a esquerda. Então, eu tenho 2 isômeros, o isômero D e o isômero L. Se eu tiver 2 carbonos quirais, eu tenho 4 isômeros. Por quê? Vamos supor que eu tenha 2 carbonos diferentes. 2 carbonos assimétricos diferentes. Um deles seja capaz de desviar, por exemplo, um ângulo de 30 graus. E o outro carbono seja capaz de desviar um ângulo de 60 graus.
Se os dois estiverem desviando para a direita, vai dar 90 graus para a direita. 30 mais 60. Se os dois estiverem desviando para a esquerda, vai dar 90 graus para a esquerda. 30 e 60. Agora, se um tiver para a direita, o outro para a esquerda, vai dar 30 para a direita ou 30 para a esquerda. Então, eu tenho um total de 4 isômeros. Com isso, surge uma formulinha para a gente determinar o número de isômeros. O número de isômeros vai ser dado pela fórmula 2 elevado a n, sendo n o número de carbonos quirais, o número de carbonos assimétricos. Então, se eu tenho um carbono quiral, a minha formulinha vai ficar 2 elevado a 1, 2 isômeros. Se eu tenho 2 carbonos quirais, vai ficar 2 elevado a 2, 4 isômeros. Se eu tiver 3 carbonos quirais, os 3 desviando para a direita, os 3 desviando para a esquerda, 2 para a direita, 1 para a esquerda, 2 para a esquerda, 1 para a direita, outros 2 para a direita, outros 2 para a esquerda. Então, não vamos ficar fazendo essas continhas, a gente vai aplicar a formulinha, 2 elevado a 3. Quanto dá 2 vezes 2 vezes 2? Dá um total de 8 isômeros. Desses 8 isômeros, a gente tem 4 isômeros D, 4 isômeros L. Sempre metade D, metade L. E existe também o que a gente chama de mistura racêmica. Lembra lá do nosso esqueminha do polarímetro? Se eu colocar o isômero D, ele vai ser capaz de desviar a luz polarizada para a direita. Se eu colocar o isômero L, ele vai ser capaz de desviar a luz polarizada para a esquerda. Se eu colocar uma misturinha com 50% de D, 50% de L. Então, a mistura racêmica é uma mistura de um D mais um L. E essa mistura racêmica, a gente fala que ela é inativa, que ela não é capaz de desviar a luz, tá? Então, a mistura racêmica não desvia o plano da luz polarizada. E quantas misturas racêmicas a gente consegue formar? Se eu tenho um D e um L, eu consigo formar um parzinho, eu tenho uma mistura racêmica. Se eu tenho 2 Ds e 2 Ls, eu consigo formar 2 misturas racêmicas. Se eu tenho 4 Ds e 4 Ls, eu tenho 4 misturas racêmicas, certo? Então, metade do isômero é D, metade é L, e esse também é o número de misturas racêmicas. Só para finalizar, se eu tivesse 2 carbonos quirais iguais, 2 carbonos assimétricos, porém iguais, exatamente com os mesmos ligantes, eles vão desviar o mesmo ângulo. Vamos supor que os dois estejam desviando 30 graus. Se os dois estiverem para a direita, eu vou ter 60 graus para a direita. Se os dois estiverem desviando para a esquerda, eu vou ter 60 graus para a esquerda. Mas se um estiver para a direita e o outro para a esquerda, eu vou ter o isômero chamado de meso, que não vai desviar a luz, certo? Já que um estaria desviando para a direita, 30 graus para a direita, e o outro 30 graus para a esquerda, tá? Mas é muito mais importante a gente se preocupar com carbonos assimétricos diferentes entre si. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Espero que tenha entendido direitinho. Se entendeu, se gostou, deixa seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E super beijo para você. Tchau, tchau.